dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Vamos dar continuidade à aula sobre a evolução da saúde no Brasil e no mundo. Quando a gente fala da saúde no mundo, a gente não pode se distanciar um pouco da questão bíblica, porque quando a gente pensa, inicialmente, quando a gente pega as escrituras sagradas, a gente começa a ver a relação que se tinha com a lepra, os leprosos que eram isolados naquela época, porque eram considerados imundos e eram condenados, inclusive naquela época, a viverem isolados, justamente para que a doença ela não se espalhasse pelas pessoas. A gente vê, inclusive, nos filmes bíblicos, quando apareciam os leprosos, eles ficavam todos cheios de ata, todo atado, e isolados e reclusos em muitas situações. E era visto aquilo, inclusive, como um castigo divino, como se aquele ser fosse um ser impuro, indigno. E existia muito essa questão mística do tratamento da saúde. É óbvio que a gente vai encontrar, se a gente for se aprofundar, entrar de cabeça nos estudos que falam da questão da saúde no mundo, a gente vai ver que existe muita questão do curandeirismo, a gente vai ver muita questão da fitoterapia, que hoje é muito comum, principalmente em algumas culturas, inclusive na cultura indígena, em alguns espaços dentro do país, dos países asiáticos. Os asiáticos fazem muito uso do chá e algumas ervas. Você tem ideia, um país como a Índia também faz muito uso da fitoterapia. Você tem ideia, muitos utilizam a folha da manga, também conhecida como mangerífera. E essa mangerífera, a folha da mangerífera, a casca da mangerífera, no caso é a planta, a árvore da manga, ela é utilizada para fazer alguns tipos de chá, algumas infusões, justamente para fazer um controle do índice glicêmico das doenças relacionadas a diabetes. Só que quando a gente pensa que houve uma influência maciça da Igreja Católica nessa política de saúde, e nessa política ela fazia muito isolamento bíblico para o tratamento da saúde dessas pessoas que estavam moribundas, mas por entender que a doença poderia ser um castigo divino. No entanto, essa conduta assim da igreja de isolar os doentes, ela simplesmente acabou por atrasar um pouco dos avanços científicos na área de saúde. E aí, consequentemente, não podia ser visto apenas a doença como a falta do tratamento à população. Ela, obviamente, iria muito além disso. Por mais que você ainda usasse a fitoterapia, mas algumas ervas, alguns tipos de composição de ervas, eles produziam alguns tipos de medicamentos específicos, já que existia o conhecimento empírico do manuseio dessas ervas, de algumas raízes, e poderia se produzir alguns tipos de medicamentos que poderiam ser utilizados nesse tipo de doença, mas houve um atraso justamente por conta disso, por conta dessa intervenção, por conta do isolamento desses doentes. E a gente sabia que inicialmente na Idade Média, muitas dessas casas de assistência aos pobres, aqueles abrigos que existiam para os viajantes, tanto quanto para os peregrinos, eles também, na verdade, eles serviam como um instrumento de separação, tanto quanto de exclusão, quanto serviam também para isolar esses doentes do restante da população. Ou seja, era uma maneira de você isolar essas pessoas moribundas, os pobres, da elite. E mesmo assim ainda tinha uma visão, ainda se tinha uma visão mística de você querer salvar a sua alma. A partir do momento que você fazia doações, aqueles que tinham dinheiro, fazia doações para poder manter essas casas de cuidado, tanto dos peregrinos e dos doentes, a partir do momento que você tirava uma parte do seu dinheiro, a sua subvenção, para sustentar essas casas de apoio, essas pessoas entendiam que, apoiando financeiramente essas casas, a manutenção dessas casas, poderia ser visto também como significaria a salvação da alma desses benfeitores, dessas pessoas que faziam essas caridades. E a gente sabe que nesse período as pessoas tinham muito medo dessas doenças, até porque a gente não tinha uma ideia de tratamento para alguns tipos de mazelas. E aí, quando a gente vai lá
para a época mais ou menos de 1300, a gente sabia que estava nesse período o tempo da peste negra. Existia um médico árabe que ele relatava que a doença poderia ser transmitida, contraída pelo contato com os doentes ou através até das peças de vestuário, das louças que eram utilizadas, dos adornos, dos brincos que eram utilizados por essas pessoas que eram portadores desse tipo de doença. Então, na verdade, se havia um alarde onde as pessoas ficavam desesperadas e tinham medo e queriam manter muita distância para que essa doença não fosse contraída, simplesmente pelo medo que inclusive a gente vive hoje por conta dessa pandemia que a gente vive, que é o medo da morte. E obviamente que com toda essa influência da Igreja Católica, a gente chegou numa fase de um racionalismo com avanço tanto científico, que foi na verdade muito influenciado pelo iluminismo. Esse foi um período que a ciência ela começou a ter um espaço maior dentro das pesquisas, dentro do conhecimento na área de saúde, onde teve um grande avanço. E esse avanço fez com que boa parte dessas doenças elas tivessem um pouco mais de conhecimento e um tipo de tratamento mais específicos e alguns tipos de terapias que foram sendo implantadas para poder dar uma melhor assistência e tratamento a esses doentes. E nessa mesma época começou a se ter algumas ações para poder eles conseguirem criar algumas maneiras de evitar essas epidemias, de fazer o controle da doença. E nesse meio período foi quando começou a aparecer as primeiras vacinas que eram já administradas nas populações, nas pessoas que estavam doentes. Então você começou a ver a haver a representação de alguns marcos históricos para a prevenção de doenças como a tuberculose, como o tétano, como as meningites, tanto quanto aquelas doenças que existiam em épocas remotas que eram capazes de dizimar boa parte da população. E a gente sabe que nesse contexto mundial, a gente passou por várias pandemias, como a gente vive essa pandemia de hoje da Covid. Só que por mais que a gente tenha perdido muitas vidas, várias vidas foram ceifadas nessa atual realidade que a gente vive, a ciência ela evolui muito rápido. Nunca se pensaria que praticamente em menos de um ano a gente já teria uma vacina, várias vacinas sendo produzidas e 3 inicialmente que deram o pontapé inicial, como o caso da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer e também a Janssen, que em tão pouco tempo já começaram a ser ministradas na população para diminuir os impactos dessa pandemia. Obviamente que não dá para comparar esse período que eu estou falando anterior a essa pandemia que a gente vive por conta da questão da tecnologia. A tecnologia avançou muito, a gente inclusive vê a implantação de nanotecnologia dentro da ciência, alguns tipos de tratamento usando a nanotecnologia até para curar o câncer e outras coisas mais também, que a gente começa a fazer parte, a conhecer, a buscar tratamentos alternativos que cada vez mais são minimamente invasivos e que trazem um benefício, um resultado muito maior do que a gente espera. Mesmo assim, mesmo a sociedade evoluindo, a gente sabe que as pessoas sempre buscaram melhorias e migraram do campo, principalmente naquele período onde vários empregos começaram a deixar de existir. Aquele homem que vivia da subsistência, ele passaria a ter que vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver, naquele período inclusive da primeira, segunda revolução industrial. E aí começaram a aparecer o crescimento daqueles grandes centros urbanos, começaram a surgir os centros urbanos, e esses centros urbanos vinham junto com a questão da desigualdade social, a falta de estrutura desses centros, a falta de saneamento básico, a falta de qualidade de vida, a falta de acesso à alimentação digna, a falta de acesso a uma assistência dentro da saúde. E aí a Revolução Industrial ela foi muito desastrosa em termos de condição de vida e trabalho da população e gerou uma formação grande do crescimento urbano, das favelas e uma necessidade cada vez maior de se expandir o capital industrial. E esse crescimento do capital industrial ele explorou demais a força de trabalho,
tanto quanto gerou muita pobreza. E essas pessoas que vinham do bolsão de pobreza, elas sofriam demais. Primeiramente porque não ter acesso ao saneamento básico, e uma coisa que eu já disse em uma aula anterior, é que boa parte das doenças que nós somos acometidos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente nos países do terceiro mundo, são provenientes da falta de qualidade de água, o acesso à água potável, uma água digna para a pessoa poder consumir. É óbvio que o processo evolutivo ele fez crescer alguns tipos de medicina alternativas. A gente tem, inclusive na história, o processo de medicalização de uma sociedade, onde as pessoas começaram a ter um acesso a medicamentos que eram eficazes para tratar boa parte das doenças. Só que a gente sabe que passa por períodos e vira e mexe cada dia mais, que o homem deteriora a natureza, que acaba com as florestas. Provavelmente vírus que a gente nem conhece, que estavam ambientados no seu habitat natural, eles passam a fazer parte da sociedade, parte da nossa cultura, e são vírus que às vezes a gente não conhece, trazem mazelas, doenças que o nosso corpo nunca experimentou. E nós não temos anticorpos suficientes para combater esses vírus, e aí ficamos à mercê de tratamentos alternativos até que que apareça algum tipo de medicamento que seja capaz de curar esse tipo de doença. É óbvio que com o aparecimento da Organização Mundial de Saúde, lá pela década de 70, aqui na América Latina, começou a aparecer, a crescer um movimento que começou a dar devida importância às ciências sociais dentro da abordagem da saúde. E aí começou a se organizar algumas conferências para discutir a questão da saúde no mundo. E aí começou a se discutir a importância da promoção, a importância da proteção da saúde da população. E começou a ver que isso era indispensável para o desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável, ao ponto de contribuir para uma melhoria da qualidade de vida e alcançar a paz mundial, onde as pessoas poderiam ter uma condição de vida razoável, sobreviver sem ficarem com medo de um dia pegar uma doença e morrer porque não tinha um tratamento específico para curar a sua doença. E aí, com o tempo, a atenção primária à saúde ela passou a fazer parte da nossa sociedade. Dentro das nossas características sociais, dentro das questões políticas do país, dentro da nossa cultura, dentro das comunidades. E quando a gente falou inicialmente na aula passada da questão do Brasil, da revolta da vacina, você hoje não passa por isso. Você faz uma campanha como essa do Covid hoje, você fala que tem uma vacina disponível, as pessoas não se revoltam por conta disso. As pessoas correm para se vacinar, diferentemente daquela época que você tem que impor uma vacinação por conta da falta de cultura, por conta da falta de informação que as pessoas tinham naquela época. E que hoje as pessoas têm mais discernimento, têm um acesso à informação mais rápido e elas começam a se preocupar com o cuidado da sua vida. O medo da morte ele é muito superior ao medo de um tratamento, porque vai ser utilizado uma injeção. Mesmo você tendo medo de injeção, você tremendo, você sabe que a dor é mínima com relação à possibilidade do tratamento, da cura de uma enfermidade, da cura de uma doença. E aí a saúde começa a evoluir, e aí começa a se ver saúde a nível mundial de uma maneira sistêmica. Não só a saúde do ponto de vista da cura da doença, mas o envolvimento da tecnologia dentro da saúde. Não só mais a assistência à saúde, mas a oferta de produtos de qualidade, de uma boa alimentação, a indústria mais consciente, a educação fazendo parte da vida das pessoas, a educação social, a educação ambiental, a educação em saúde, uma boa habitação, boas obras públicas que garantam que o esgoto vai ser um esgoto tratado, que não vai estar a céu aberto, que as comunidades vão estar preparadas, vão conhecer seus direitos, a ter acesso à assistência à saúde, vão começar a se preocupar com sua vida, vão começar a pensar em tratar as suas doenças, de inclusive participar de campanhas para conscientizar as pessoas da importância de tratar da sua saúde. E se a gente for discutir a saúde no mundo hoje, a gente vai ter que entrar já nessa questão do que se discute de tecnologia na saúde, da Revolução 4.0 na saúde, onde
a gente chega num momento tão estranho que você vai passar a lidar com situações no robô, ele vai estar fazendo a tua cirurgia. E eu acredito que daqui a algum tempo, talvez o médico que vai fazer uma cirurgia em você, que Deus o livre, talvez ele esteja lá nos Estados Unidos, esteja no Japão, esteja na China. Você vai perguntar como é que pode isso? A internet das coisas, essa revolução tecnológica, ela vai ser capaz de fazer com que um robô ele seja operado por um médico, por um cirurgião, estando do outro lado do mundo. E aí começa a se quebrar, inclusive, as relações trabalhistas entre os médicos, porque você não vai ter acesso ao médico, a pessoa pagando um salário para ele estar lá disponível 24 horas. Não, vai ser contratado por subvenção, por tipo de intervenção cirúrgica que vai ser feita. Esse contrata um cara talvez mais barato, que tem até artigos escritos, tem um notório conhecimento, notório saber. E esse cara lá na China, ele faz um tipo de tratamento inovador, obviamente operacionalizando um robô, faz uma cirurgia minimamente invasiva. Você tem uma cura mais rápida, porque foi minimamente invasiva. O custo hospitalar ele começa a ser mais baixo, porque você passa menos tempo no hospital. E o hospital ganha porque paga muito mais barato a esse cirurgião que está fora do país, do que ter que pagar toda a carga tributária que tem aqui no país, desde o pagamento dos honorários do médico, recolhimento de FGTS, INSS, todos aqueles encargos da folha, tanto quanto os impostos da prestação de serviço no hospital. Então se diminui tudo. Então são contextos que a saúde hoje ela anda, ela migra, se direciona, que a gente não tem nem ideia, nem noção do que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. A verdade, tem uma ideia de que realmente do jeito que a saúde está caminhando hoje, com certeza ela vai sofrer várias intervenções tecnológicas ao ponto de mudar a nossa visão sobre a saúde no mundo. Então, meus queridos, essa aula de hoje falando essa questão para fechar esse ciclo da história da saúde no Brasil e no mundo. E para a gente ver que não quer dizer que o Brasil tenha hoje um sistema muito bonito, muito perfeito como o SUS, que os outros países vão ter esse mesmo tipo de assistência à saúde, muito diferente dos outros países. A gente tem um sistema aqui que as pessoas criticam, mas onde você tem a universalidade da saúde. Qualquer pessoa, seja independente da sua etnia, ele vai ter sua assistência à saúde. Até uma pessoa de fora do país chegar aqui, ele vai ser assistido pelo SUS. E a gente sabe que chega em outros países não funciona assim. A gente reclama pra caramba aqui do Sistema Único de Saúde, fala que não tem atendimento, assistência, que é um inferno para você conseguir uma UPA, não tem médico. Mas, meu amigo, se você comparar esse nosso sistema, que é o Sistema Único de Saúde, com o sistema de outros países, você vê que a gente tá bem pra caramba. Se você for atendido nos Estados Unidos e passar internado 3 dias e você não tiver o seguro de saúde, você vai gastar em média R$70.000. Na pior das hipóteses, com a conta do hospital. É óbvio que esse sistema é um sistema agressivo pra caramba, um sistema misto, mas existe um debate político há um bom tempo lá nos Estados Unidos, que as pessoas falam que é um dever dos Estados Unidos fornecer ou não, se discute, né? A ideia dele fornecer ou não os cuidados médicos que devem ser bancados pelo governo. E essa discussão começa desde o século XIX. Para você entender, em 1854, uma ativista conhecida como Dorothea Dix, ela botou um projeto de lei que pretendia assegurar que a saúde pública ela fosse acessada a todos os cidadãos, direito de todos os cidadãos. Mas, como a gente sabe que o país é um país extremamente capitalista, a ideia foi vetada na época pelo então presidente Franklin Pierce, e ele argumentou que o bem-estar social ele jamais deveria estar nas mãos do Estado, ou seja, o Estado não deveria sustentar a saúde das pessoas. Complicado pra caramba isso. Então a gente não pode reclamar, por mais que a gente sabe que tem problemas do nosso sistema único de saúde. Lá nos Estados Unidos tem o primeiro sistema que é o Medicare,
que é um sistema de seguro social que foi criado em 1966, que é bancado pelo governo federal, e esse tipo de sistema ele oferece um atendimento médico para os americanos de 65 anos ou mais e que tenham contribuído com o pagamento de impostos para a saúde durante seus anos de trabalho. Esse sistema ele também oferece uma proteção para as pessoas com deficiência ou condições que as impeçam de trabalhar, assim como certas doenças terminais. Aquelas pessoas que estão moribundas, doentes, eles têm acesso a esse tipo de assistência médica lá nos Estados Unidos. E, na verdade, lá nos Estados Unidos, a forma mais comum de você obter algum plano de saúde nos Estados Unidos é você trabalhando em alguma empresa que possa oferecer o benefício aos seus funcionários. Só que a gente sabe que existe uma precarização do trabalho lá nos Estados Unidos e, no entanto, uma grande parte desses americanos eles não têm esse tipo de benefício simplesmente porque eles não têm dinheiro suficiente para pagar um convênio. E aí complica a vida deles de no final ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma saúde digna para manter a sua vida, ter uma qualidade de vida. E só para você ter ideia, em 2007, 46 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos não tinham seguro saúde. E aí a gente que está acostumado a assistir televisão, a gente viu na época lá que o Barack Obama estava à frente do governo, lá do governo federal nos Estados Unidos, ele criou aquele Obamacare, que na verdade foi um tipo de ação para tentar fazer com que a população tivesse acesso à saúde. E aí mesmo assim você chega lá em 2016 e aproximadamente 30 milhões de americanos ainda não tinham acesso ao convênio médico, acesso à saúde. Então você vê que a gente não pode reclamar aqui do Brasil, o SUS mesmo não sendo perfeito, mas ele consegue lhe atender de um tudo, inclusive de programas que você tem acesso ao medicamento. E aí os medicamentos, principalmente que estão vinculados às doenças crônico-degenerativas, você tem acesso a se inscrever num programa e você não precisa arcar com todo esse tratamento, todo o custo de você ter acesso a esse medicamento e cuidar da sua doença, tratar a sua doença. Para os Estados Unidos, e aí tu paga aquele seguro saúde quando pega um avião para ir para Disney, para ir para Miami, e aí Deus o livre, tu sofre algo, precisa se dirigir até o hospital e às vezes aquele valor do seguro saúde que vai cobrir 20, 30 mil reais não dá nem pro cheiro. Pior é quando a gente chega em países como a África, como aqueles países lá de Bangladesh, muitos dos países africanos, que a gente sabe que o risco de várias doenças que são doenças históricas lá, inclusive doenças que você às vezes pergunta, será que isso existe ainda? Como a questão da diarreia, da tuberculose, da malária, que a gente tem no Brasil, mas de maneira controlada. Mas em países como esse, boa parte da população ela morre sem ter acesso à saúde. A gente vê a situação deplorável em vários países africanos, em vários países da Ásia. E, por incrível que pareça, a gente vê que muitas dessas pessoas, inclusive, morrem de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes e câncer. Não é que aqui no Brasil também a gente não encontra essas mazelas, as pessoas não morram disso. A gente tem um índice alto de pessoas que falecem por conta de doenças respiratórias, por conta de câncer, doenças cardiovasculares. Mas aqui no Brasil, pelo menos, você tem acesso a um tratamento, você consegue ter acesso a um medicamento. E nesses países não, as pessoas morrem à míngua. A gente precisa ir muito longe para ver a situação sanitária de alguns lugares dentro da China. Aí lá em Bangladesh, lá na Índia, na África, as pessoas não têm acesso ao mínimo, água potável, a esgoto, vivem em situações deploráveis, às vezes até por uma questão de cultura. E a questão da cultura influencia demais a você procurar ter acesso a uma condição digna de saúde. A gente sabe muito bem disso. E às vezes muitos desses países não querem investir em saúde porque sabem que o investimento é altíssimo e não querem, lançam mão
da responsabilidade de cuidar da sua população, das suas pessoas, e dar uma condição de vida razoável. A gente sabe que investir em saúde, investir em educação, faz com que o país ele cresça, ele se solidifique, ele traga o crescimento socioeconômico. Imagina uma população doente, o que é que ela consegue produzir? Não consegue produzir a contento, não consegue produzir, gerar riqueza como deveria. Lembrando que lá na África não só tem os países, não só tem aqueles países pobres, mas tem os países que têm uma condição de vida razoável, as pessoas têm acesso, têm um acesso a uma vida digna. E a gente sabe que nesses países que têm condição, que têm dinheiro, obviamente que as pessoas têm acesso à saúde e não passam por todas essas mazelas que boa parte desses países que não tem acesso, seja uma condição de vida razoável, seja uma condição de vida de acesso à água potável, ao esgoto, o tratado e sem ficar ao céu aberto. E a gente sabe que esses que não têm esse acesso é que sofrem mais. Obviamente que a gente vê a situação deplorável em alguns países, mas nos países mais ricos, só para você ter uma ideia, para você viajar para um país como a França, como a Espanha, como a Itália, como a Alemanha, eles exigem que você viaje com um seguro obrigatório que tem que ter no mínimo 30 mil euros. 30 mil euros, que é a garantia de que se você sofrer algum tipo de doença que precisa do tratamento, o mínimo do seu seguro são 30 mil euros, que é o mínimo que eles exigem para você entrar no país, e se tiver que passar por algum tipo de intervenção cirúrgica, que não onere, obviamente, os cofres desses países, diferentemente do Brasil. Mais uma vez eu reforço, se vai chegar um alemão, vai chegar um espanhol, vai chegar um francês aqui, ele não é obrigado a estar com seguro de saúde, porque ele vai ser atendido, vai ser assistido pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. Aí tu imagina a China, caramba, como é que funciona a saúde na China? Pô, imagina a China com um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Será que ela vai ser capaz de manter saúde pública para todo mundo? Não, ela vai manter alguns tipos de atendimento básicos, mas a maioria do atendimento à saúde ela é prestado por organizações privadas. Ela não quer ter essa responsabilidade o ônus, né, o peso, a despesa de manter a saúde da sua população. E a gente sabe que boa parte da população que mora na China, ela faz o uso da medicina milenar, acesso a ervas, acesso a plantas, praticamente um tipo de fitoterapia para curar a saúde. E a gente precisa ir muito longe, porque a gente vê culturalmente nos filmes chineses, os mais antigos, que boa parte das pessoas elas se tratam usando uma erva, usando uma planta, usando uma raiz para fazer o tratamento das suas mazelas, das suas doenças. Ok, meus amigos, vamos embora. Um abraço e seguindo para a próxima aulinha.